Glórias a Deus. Graça e paz, irmãos. Feliz com Jesus? Deus é maravilhoso, né? Estamos aqui adorando o seu santo nome, porque Ele é digno de toda honra, toda adoração. Amém, gente? Glória a Deus. Um pouquinho de retorno, Vini, por favor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Hoje é o terceiro dia da série Encontros. E nós queremos compartilhar com a igreja uma porção da palavra. Está em João capítulo de número 20. João 20. Pode soltar um pouquinho mais, que eu não estou me ouvindo aqui. Estou ouvindo as caixas de cima. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí? Amém. Glórias a Deus. Leamos alguns versículos do primeiro a seguir, que diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais apressadamente que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Ficou joia. Depois te dou um beijo. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai agora para os meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Eu posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Como eu disse, é o terceiro dia desta série. Já passamos da metade. Eu falei, o primeiro dia, um encontro com a esperança. O segundo dia eu falei, um encontro com o milagre. E hoje eu quero falar sobre um encontro com a vida. Glórias a Deus. É raro um cristão que não tenha lido esta passagem. Embora seja raro, a gente sabe que existe
pessoas que são cristãos anônimos, que não leem a Bíblia. Mas é raro, tá? Porque quando falamos sobre a questão da ressurreição de Cristo, nós estamos falando de um dos pilares centrais do cristianismo, ou de um dos pilares centrais dos evangelhos. Existem 6 pilares centrais no cristianismo. Quantos? 6. Guarde isso, porque isso é para a tua vida. Isso é para a tua vida. Se alguém um dia te perguntar daqui a 20 anos, quais são os pilares do cristianismo, ou os pilares do evangelho, você tem que saber. Ainda mais porque daqui a 20 anos, você se entregar a vida a Jesus hoje, já vai ter 20 de fé. Imagine você que já está há alguns anos na igreja, servindo a Deus. Então, existem 6 pilares. Quanto, gente? Estou repetindo. Esse era um método judaico, tá? É o método mais eficaz de aprendizagem. Embora tem pastores que criticam, né? A igreja que manda repetir, manda falar para o lado. Não é? Aqui a gente repete e fala para o lado, tá? Porque assim se aprende. Esse é um método chamado método de repetição. O primeiro pilar da fé cristã ou do cristianismo chama-se encarnação. O que é a encarnação? É o momento em que Deus, Ele se desfaz da sua glória, Ele se esvazia de sua glória e é colocado no ventre de uma virgem. Isso é encarnação. Um Deus que é espírito ser gerado dentro de uma mulher e nascer de uma mulher de maneira natural, como toda criança nasce. Tá? Então, nascer de uma mulher, um Deus nascendo de um ser humano, chama-se encarnação, é o primeiro fundamento da fé cristã. O segundo fundamento da fé cristã é justamente a crucificação. Diga assim, primeiro fundamento da fé cristã: Deus se faz homem. Amém? Encarnação. Diga, segundo fundamento da fé cristã: crucificação. Tá. O terceiro fundamento da fé cristã é justamente o ato subsequente que vamos falar aqui, que é justamente a ressurreição. Diga assim, terceiro fundamento da fé cristã é a ressurreição. Entenda que a crucificação é o ato que religa a ponte que no Éden foi quebrada, foi destruída. Adão e Eva pecaram, a conexão entre o homem e Deus, ela foi cortada. Deu um curto-circuito. Só que quando Cristo na cruz morre como homem, porque pecaram no jardim como homens. Todos que nasceram a partir de Adão e Eva nascem com o pecado original. Então na cruz, Jesus religa a ponte, tornando-se o único mediador entre nós e Deus. Não existe outra maneira. Não existe. Hoje, para ser salvo, Jesus, durante a grande tribulação, haverá oportunidade de salvação? Haverá. Porque Apocalipse capítulo 6 fala que as almas que foram degoladas na grande tribulação, haverá. Poucas serão, imagino eu, mas haverá. Tá ok? Mesmo assim vão morrer na grande tribulação, crendo em quem? E vão morrer por quê? Por não aceitar a besta e crer em Jesus, mesmo já tendo arrebatado a igreja. Tá bom? Durante o milênio haverá salvação? Haverá salvação, porque Cristo reinará o mundo, governará o mundo. Então a salvação é a mesma, através de Jesus. Então, enquanto a cruz nos dá a oportunidade de reconciliação com Deus, a comunhão que foi quebrada agora na cruz é restabelecida, a ressurreição é a convicção de que da mesma maneira que Ele ressuscitou dos mortos, nós também, se estivermos mortos, no dia do arrebatamento da igreja, na volta de Jesus, nós também ressuscitaremos.
Hoje nós vivemos na força da ressurreição, que é um ato sobrenatural. É por isso que a gente vê tanto milagre aqui na igreja, tanta transformação, porque nós cremos no poder da ressurreição. Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então é o terceiro pilar da fé cristã, terceiro pilar da base dos evangelhos. O quarto é justamente a ascensão. Diga assim: o quarto pilar da fé cristã é a ascensão, tá? Depois de 40 dias da ressurreição, que ele aparece para mais de 500 testemunhas, no Monte das Oliveiras ele é levado, assunto, tá? Ascensão, ele é levado aos céus. Antes de ir, ele faz uma promessa: eu vou, porque se eu não for, o Consolador não, mas eu vou e enviarei um outro. A palavra outro ali é halos, que significa outro semelhante a mim. Quarto pilar, ascensão. Quinto pilar é justamente o cumprimento dessa promessa. É o derramamento do Espírito Santo. Alguém pode perguntar: mas pastor, aí o que tem a ver com Jesus? Em primeiro lugar, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Em segundo lugar, quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Jesus. Tá? Então, o quinto fundamento da fé cristã, diga: quinto fundamento da fé cristã, é o derramamento do Espírito Santo. E para concluir, o sexto fundamento da fé cristã é a segunda vinda de Jesus. Diga: o sexto fundamento da fé cristã é a segunda vinda de Jesus. Tá? Segunda vinda de Jesus, uns creem que vem em duas fases, que é o que nós cremos: arrebatamento. Não é, Jesus não vem, é a igreja que sobe. Depois de 7 anos, Jesus vem com a igreja que ele arrebatou. Outros acreditam que Jesus já volta e já faz a separação ali mesmo, dando início ao milênio. Outros acreditam que Jesus já volta, não tem milênio e ali mesmo já é o juízo final. E outras coisas mais que não é o nosso assunto aqui. Mas como eu vou falar sobre o momento da ressurreição, eu achei importante apresentar para vocês os 6 fundamentos ou pilares da fé cristã. Porque isso faz toda a diferença. Você precisa saber, quando for questionado, qual é a razão da sua fé. Você precisa saber, conhecer a palavra de Deus, os fundamentos da fé cristã. Um cristão que a partir de hoje, aqui dentro da igreja, ou que está cultuando conosco pela internet, não souber isso, eu não sei mais o que vai precisar fazer para que ele saiba. Tá? Então, hoje você tem a base. De repente você já construiu algo aí grande e está de pé, graças a Deus. Mas hoje Deus te deu a base, ou seja, a sua fé e sua convicção vai ser mais fortalecida ainda. Tá certo? Quando eu falo sobre um encontro com a vida, nós estamos falando, sabe, do ato sobrenatural mais importante dos evangelhos. É o ato sobrenatural, é o maior milagre dos mais de 35 que Jesus operou. Foi a sua própria ressurreição. Ele disse: eu vou destruir esse templo e restaurá-lo em 3 dias, falando dele. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem padeça na mão dos malfeitores e vá para o sepulcro, e depois de 3 dias ele ressuscite. Os discípulos não entenderam. Jesus disse: eu vou precisar cair na mão dos malfeitores, eu vou ser maltratado, esbofeteado, vão cuspir em mim. E Pedro disse: não, qualquer um pode te abandonar, mas eu vou lá. E no final foi justamente Pedro quem o negou. Pedro nega 3 vezes, depois Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? Para que Pedro relembrasse do seu erro e tivesse a plena convicção de quem ele era em Cristo. Quando Jesus desce à sepultura, muita gente tem a mania de falar, e às vezes nós até falamos: Jesus morreu, sabe? Na realidade, Jesus se deixou morrer. Tá? Ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou para tomá-la depois. Então Jesus, na realidade, ele entregou sua vida.
ele se deixou morrer. Ele disse: eu entrego o meu espírito. Ninguém retirou dele. Porque o que causa a morte é uma palavra chamada pecado. Pecado significa errar o alvo. E durante toda a vida de Jesus, ele nunca errou o alvo. Ele nunca pecou. Então a morte não tinha como chegar em Jesus. Mesmo na sepultura. Atos 2,14 diz: e solto as ânsias da morte. Mesmo na sepultura, o que nos dá a entender, teologicamente, é que a morte tentava se aproximar, mas não conseguia. Ele estava solto às ânsias da morte, mesmo na sepultura. Por quê? Porque não existia pecado, tá? Já que você colocou, agora eu vou ter que mostrar. Vamos lá. Tá? Então, como não existia pecado em Jesus, ele não tinha, sabe, não existia a possibilidade da morte se aproximar, tá? Da morte se aproximar. Tá, ok? Quando você achar o versículo, projeta para mim aí. Para mim era o 14. Judeus 24. Só errei por um, tá? Não é 14, é 24. 2,24, coloca: o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não pôde reter Jesus, o nosso Deus, na sepultura. Porque o que causa a morte é o pecado, e Jesus não tinha pecado. Então, mesmo na cruz, na sepultura, durante o período de 3 dias, a morte não conseguiu detê-lo. Tanto que no terceiro dia, ao nascer o sol, clareando o dia, tá? Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai e para a nossa alegria e esperança. Glória seja dado ao nome do Senhor. O texto que nós lemos nos fala que após 3 dias, Jesus, ele entrega o seu Espírito numa sexta-feira às 15 horas, o céu enegrece, chuva para todo lado, barulho, todos reconhecem que realmente ele era Deus, ele era o Messias. Quando dá 18 horas, o primeiro dia se cumpre, porque o horário dos judeus é calendário lunar, não é gregoriano que nem o nosso. Então 18 horas, cumpriu-se o primeiro dia. No sábado o dia todo, de 6 às 6 da tarde, o segundo dia. No outro dia, no domingo de manhã, quando clareia o dia, que deu 6 horas, já se conta o terceiro dia no calendário judaico. Não conta-se por horas, conta-se por dia, período de 12 horas. Um dia, 12 horas, uma noite, 12 horas, com 4 vigílias. E então Jesus, bem cedinho, no terceiro dia, no primeiro dia da semana, que a Bíblia chama, Jesus, ele ressuscita. E o texto vai dizer que neste dia, nas primeiras horas do dia, depois do sábado, que eles guardavam o sábado, Maria Madalena, ela corre até o sepulcro. Antes, porém, ela vai até Pedro, chama Pedro, tá? E outro discípulo, e ambos vão em direção ao sepulcro, tá? Versículo 3 e 4, por favor, coloca na tela para mim. Olha o que diz: então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. 4, por favor. E os dois corriam juntos, mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Diga assim: os dois corriam juntos. Diga assim: mas outro discípulo correu apressadamente. Em primeiro lugar, a primeira aplicação que eu quero fazer para a tua vida aqui nesse início dessa pregação é que quando Deus está no ambiente, Ele está promovendo restauração e vida. E quando se trata de restauração e vida, você não pode demorar, você não pode ficar parado, você não pode ficar acomodado, você tem que levantar e correr rápido para os braços de Jesus, porque só Ele tem mudança de vida e esperança para você, para a tua família e para todos os teus descendentes. Então hoje aqui neste lugar, eu peço a você de todo o meu coração, que ao ponto que Deus ir falando contigo, você abra o teu coração e não perca tempo, viu? Não fique esperando alguém dar glória a Deus do seu lado para você dar glória a Deus. Não fique esperando alguém adorar para você adorar. Não, abra o teu coração e expresse a tua adoração ao Senhor. Não seja lento, corra para adorar a Deus, porque hoje talvez o teu milagre pode ser do tamanho da tua adoração. A tua bênção pode chegar de acordo com a rapidez que você decide adorar ao Senhor.
Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O texto vai dizer que corriam juntos, mas um foi primeiro. Interessante, tá? Interessante que às vezes, não é portanto correr ou se apressar. Coloca o 5 na tela, por favor. Olha que coisa. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Quem? O que chegou primeiro. Ó, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Aumenta aí, Lucas. Viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Tá? Porque eu falei que se Deus falar contigo aqui, não perca tempo, adore o nome do Senhor. Aproveite o momento que você tem aqui agora. Quem aqui tem convicção absoluta que amanhã vai acordar? Eu não tenho. Não tenho. Porque Jesus fala assim, que nós não podemos acrescentar um côvado do nosso tamanho, em nenhum minuto da nossa hora. O dia de amanhã pertence a mim? Não pertence a mim, então não pertence a você também, nós somos iguais. Tá certo? Agora, se eu não tenho convicção, certeza plena, o que eu tenho certeza é que se eu morrer hoje, meia-noite, amanhã, 6 da manhã, não importa, eu estou nos braços dele, isso eu tenho convicção. E você precisa ter essa convicção. Mas se não temos essa convicção, por que é que eu vou deixar para ser ligeiro em adorar a Deus amanhã? Se eu não sei se eu vou acordar. Então eu tenho que adorar a Deus rápido. É hoje. É agora. Diga para quem está ao seu lado, não deixa para fazer o seu melhor para amanhã. Diga, adore a Deus com perfeição e gratidão agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Então, por que eu disse isso? Para você entender que não há contradição. Tá? Abaixando-se quem? O que chegou primeiro. Tá? Viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Por quê? Porque ele não tinha, lá adiante você vai ver que ele não tinha consciência, entendimento que havia uma promessa, que ele morreria, mas ressuscitaria. Quando eu falo para você adorar, é baseado numa convicção. Amanhã ninguém sabe se acorda, mas eu creio que eu vou acordar, eu creio. Senhor, me abençoa, tá? E você também, tá certo? Nós temos uma convicção e estamos debaixo de uma palavra. Deus falou com você, seja ligeiro para adorar. Agora, esse camarada que correu na frente de Pedro, ele chega ao sepulcro, ele vê os lençóis no chão, todavia não entra. Por quê? Porque ele correu sem entender o propósito da corrida. Sabe? Quando você ora, mas você não tem um propósito. Quando você quer casar, mas você não tem um propósito. Tem jovem que quer casar só para fazer sexo. Estou cansado já de esperar, então eu tenho que casar, eu tenho que casar. Casou, se arrebenta todo. Porque não existia um propósito. Não tem propósito. Aí, ó, corre, mas não sabe porque correu. Ele não entra. Próximo versículo, por favor. Ó, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, ou seja, o segundo, que veio depois, e entrou no sepulcro. Por que que ele não entrou e Pedro entrou? Porque não adianta correr muito quando não se tem intimidade. Eu vou repetir. Não adianta ser ligeiro, não adianta correr, apressar as coisas, quando não se tem intimidade com Deus. Diga para quem está ao seu lado, Deus te chama para intimidade. Intimidade, glória a Deus, aleluia. O primeiro chegou, se abaixou, viu o lençol, mas não entrou. Agora Pedro chega depois, entra no sepulcro, porque Pedro tinha intimidade. Intimidade, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E ele vê os lençóis no chão, ou seja, o outro viu, ele também viu, só que o outro ficou de longe, ele chegou perto. Glória a Deus, essa é a diferença de quando se tem intimidade com Deus, tá? Intimidade.
Chegou, pois, Simão, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sobre a sua cabeça, versículo 7, não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Todo mundo conhece, tá? Mas eu sou obrigado a falar, porque de repente tem 2, 3 ou na igreja que ainda não conhecem. Mas quando Jesus deixa, sabe, os lenços, ok, os lenços pequenos, enrolado no lugar à parte, era um costume de todo viajante da época, que passava num hotel, numa estalagem, num lugar para comer, ou dormia em algum lugar, pagando. Ele pegava o lençol e jogava no chão. Ele pegava a toalha pequena, ou quando estava almoçando, pegava o guardanapo. Se ele pegasse e amassasse e jogasse em cima da mesa, o garçom ou o servo já poderia entender: eu posso arrumar a mesa, porque ele está satisfeito, ele já vai embora. Mas quando terminava de comer, dobrava o lenço, colocava do lado e saía, o servo permanecia no lugar, porque ele entendia: ele está satisfeito, foi ali, mas ele está voltando. Então isso está mostrando justamente aos discípulos e a nós, Jesus dizendo: eu vim aqui cumprir um papel, a minha agenda que eu tinha programado, tá ok? Vou ali até o meu Pai, mas deixa do jeito que está, porque em breve eu estou voltando. Glória a Deus, estou voltando. Glória seja dada ao nome do Senhor, tá? Aqui nós vemos o segundo pilar da fé cristã e o terceiro, a ressurreição e a sua volta, ok? Versículo 8, então entrou também o discípulo que pregava primeiro, que chegara primeiro ao sepulcro. Depois que Pedro entra, vê o lenço no chão e o outro dobrado à parte, aí o que chegou primeiro entra. Agora ele vê e crê. Diga para quem está ao seu lado: continue orando pela sua família. Diga assim: porque eles pensam que estão muito à sua frente, mas na realidade eles estão correndo sem rumo. Continue na sua toada, continue na sua caminhada, porque breve eles chegarão onde Deus te colocou. E ao olharem para você, eles não vão só ver, mas eles também vão passar a crer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Olha aí, porque ainda não sabiam o que diz que era necessário que ele ressuscitasse. Porque ele não entrou, correu, mas não entrou, porque ele não conhecia a promessa. Não cita nem o nome, era um dos discípulos que estavam ali, além dos 12, tá? E às vezes tem gente que quer andar com você, mas não pensa igual a você. Às vezes tem gente que quer entrar na sua casa, ok? Mas não tem comunhão contigo. Às vezes tem gente que quer andar no seu carro, mas são pessoas que não têm a mesma mentalidade que você, não professam a mesma fé que você, não tem o mesmo objetivo de vida que você tem. E às vezes se faz aliança com pessoas assim, e que comunhão tem a luz com as trevas, não tem comunhão nenhuma, não tem. E aqui não é só de casamento que Paulo fala, Paulo está falando de amizade, de relacionamento, de entrar no carro, de ir para dentro da casa, de almoçar junto, de comer no restaurante, de comer um pão com mortadela. Paulo fala sobre isso. Não é não ter amizade, é não ter relacionamento. Porque tem gente que às vezes olha o que você tem, mas não conhece a história que você traçou até chegar aí. Tem gente que define a sua vida por hoje, mas não tem noção do que você passou para chegar aonde você está. Glória a Deus. Tem gente que fala: eu queria ter a vida que ele leva, mas nunca imagina os tombos que você já levou. Quanta pessoa já te passou para trás? O quanto de promessa você já ouviu e não foram cumpridas? Quantas vezes você sentiu tapinha nas costas e dizendo: me ajuda hoje que eu te ajudo amanhã? Quanta gente! E você nunca viu nada.
E o erro deles não, erro seu, erro meu, erro nosso. Porque se nós tivéssemos um pouco mais de intimidade com Deus, nós teríamos discernimento de quem é para andar conosco e de quem é para estar longe de nós. Aleluias. Por isso, tá? Por isso que você precisa entender que às vezes, para que você cresça, me responde uma coisa, as mulheres, para que se corta a ponta dos cabelos? Numa só voz, para que se corta a ponta dos cabelos? Para crescer. E como você quer crescer sem Deus te podar? Podar é Deus tirando coisas e até pessoas do seu lado. É Deus cortando, porque cada vez que Deus corta, e o pastor Mauro já pregou aqui outro dia, tá certo? Jardineiro não corta com enxada e com foice, jardineiro corta com tesoura, com cuidado, tá certo? Para não ferir os galhos que estão do lado, dando frutos, não, aleluia. Então deixa Deus te podar, porque cada podada que Deus dá, é uma colheita nova que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Agora, se não aceita a poda, não tem crescimento. Não tem crescimento. Pede para cantar, não mudou, desafinado, fora do tom. Pede para pregar, não mudou. João 3,16 a vida inteira. E depois de 2 anos, João 3,16. E depois de 2 anos, João 3,16. Não muda, não evolui. Porque na hora da poda esmurece, retrocede. Aí daqui a pouco ele está avivado de novo, ele vem e ele pensa que está num patamar mais elevado. Não, Deus vai levar ele de volta, começar tudo de novo, tudo de novo. Jonas vai até Nínive. Aí Jonas desce para o porto, do porto desce para o navio, do navio desce para o porão, do porão desce para o fundo do mar vai para a boca do peixe, da boca do peixe vai para o estômago do peixe, do estômago do peixe vai para o intestino do peixe. E aí chega lá e ele fala: Senhor, das profundezas a ti clamo. Aí a Bíblia fala que Deus, eu não sei o que ele faz, dá um sorrisal para a baleia vai lá e vomita Jonas. Vomitou Jonas em Nínive? Não, Nínive não tem praia. Vomitou Jonas no mesmo lugar que ele desceu para o navio, no Mediterrâneo. Aí Jonas olha e fala: poxa, já fui metade do caminho de baleia. Não, Deus, Senhor quer falar comigo? Jonas, levanta e vai para Nínive. A mesma palavra que falou 3 dias antes. Porque toda vez que você rejeita uma poda, você rejeita de frutificar dobrado. Diga para quem está ao seu lado: não rejeite a poda. Quando Deus te poda, é porque Ele quer te dar o dobro do que Ele já te deu ontem. É simples assim. Glória a Deus. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Irmão, quer ter grandes revelações? A revelação que essa mulher teve me faria tremer nas bases. Ela chegar num sepulcro, ver a porta aberta, uma rocha, tá? Removida, ver lençol, daqui a pouco ver homem de branco, daqui a pouco vê o Cristo da cruz, o mesmo, sabe? Com outra roupa, diferente, só que era o mesmo. Não me faria tremer nas bases. E sabe o que me faz entender esse versículo? Que Maria só pôde ver isso, porque em primeiro lugar, Maria estava quebrantada, chorando. Glória a Deus. Chorando fora. Porque tem gente que quando tem uma decepção na vida, entra para o túmulo junto. Sabe, não estou falando de morte só, estou falando de decepção. Aconteceu algo ruim na vida, na família, parece que a pessoa se veste de luto e vai para dentro do sepulcro. A mulher está chorando fora, diga assim, chorando fora. Aleluia, quando essa mulher está chorando fora, junto ao sepulcro, glória a Deus, ela se abaixa para o sepulcro.
ela está quebrantada e está em posição de humildade, se abaixa, porque a Bíblia não diz em lugar nenhum, tá, que os humilhados serão exaltados. Nunca, não existe tradução bíblica que diz isso. Os humilhados serão exaltados, não. Lucas 11, 14 ou 14, 11, se quiser achar e colocar na tela, diz assim, olha, Deus abate o exaltado, mas Ele exalta o humilhado. 1 de Pedro 5, 7, se não me falha a memória, diz assim, ó, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Lucas 14, 11, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será... aquele que a si mesmo se humilhar será? Tá? Então não tem esse negócio de os humilhados serão exaltados, não. Nada disso. É quando você se humilha na presença do Pai, Ele te exalta. Mas quando você se exalta, Ele te humilha. É por isso que Mateus 6,6 é o texto que eu amo. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, fala com teu pai em secreto, ok? E o teu pai, que em secreto te ouve, te Tem tradução que ainda, o texto original diz, e o teu pai, que em secreto te ouve, publicamente te recompensará. Então, seja quebrantado. Quando você vier para o culto de quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, 8 da manhã aqui no PNL, de quarta-feira, aqueles que podem vir, venha com o coração quebrantado, venha na humildade de adorar a Deus, na humildade de querer ouvir a voz de Deus, tributando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Não se preocupe quem é que vai pregar, não se preocupe quem é que vai ministrar louvor, quem vai ser os backing vocal, quem vai estar tocando. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso, porque o dono da bênção não está pisando aqui. O dono da bênção está no ambiente, está em nós. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pode. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é quebrantado e humilde, olha a visão que tem. Versículo 12. E viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Olha a visão dessa mulher. Logo cedo deu uma visão dessa, tá? E disseram eles, mulher, por que choras? Irmão, quando você perde alguém, um ente querido, alguém da família, parente, alguém que você ama muito, para ter coragem de fazer uma pergunta dessa, porque é uma pergunta, sabe, ela não precisa de resposta, tá? Por que choras? Ué, pergunta. Jesus pergunta isso em Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 15, a viúva de Naim, que estava sepultando o seu filho. Mulher, por que choras? Só quem pergunta isso é porque tem a solução para o choro da pessoa. Glória a Deus, aleluia. E Deus me faz fazer essa pergunta para você hoje. Não sou eu que estou perguntando, o Senhor está me impulsionando para fazer. Por que você está chorando? Porque só faz essa pergunta quem tem poder para resolver o problema do teu choro. Glória a Deus. Só faz essa pergunta quem tem poder de solucionar a dor e o lamento. E hoje Deus está aqui fechando feridas emocionais, feridas da alma, traumas do passado, traumas de infância. Jesus está libertando, rompendo, mas você precisa parar de ser escravo do seu passado, pelo amor de Deus. Olha o que o texto diz: mulher, por que choras? E ela disse, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Ela não tinha noção do que já havia acontecido, que Jesus já havia ressuscitado e saído dali. E o mais interessante, queridos, é o que? Quando Jesus, ele sai, ele entra na sepultura, ele está ferido com uma coroa.
com pés e mãos cravejados, furados. Mas quando ele sai, não existe mais as feridas nas mãos abertas, porque o corpo agora é um corpo glorificado. Glorificado. Isso me faz entender que para cada época da nossa vida, para cada estação da nossa vida, existe uma aparência revelada em nós que as pessoas veem. Quando você está magoado, qualquer um vê no teu rosto, não demora muito. Quando você está feliz, as pessoas notam. E hoje eu tenho certeza que hoje, quando alguém te encontrar em casa ou na rua, vai perceber que você está debaixo de uma promessa, porque hoje você está se reencontrando com a vida em Jesus. Glória a Deus. Jesus entra com uma roupa que foi crucificado, mas lá fora ele não está nu. As mulheres não viram Jesus nu. As roupas que estavam enrolando ele estão dentro do sepulcro. Tá certo? Deixando claro para você e para mim que tudo que nos maltratou, que nos feriu, que fez parte da estação que se acabou, tem que ser sepultado e ficar dentro do sepulcro. Diga para quem está ao seu lado: sepulcre o seu passado hoje. Diga: coloque suas tragédias dentro do túmulo hoje. Aleluia, saia para uma nova vida. Saia para uma nova vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Viu Jesus em pé, glória a Deus. Mas não sabia que era Jesus. Ela confundiu Jesus com o jardineiro. Ela viu Jesus do lado de fora. Mesmo corpo, porém agora glorificado. Mesmo formato, porém agora glorificado. Mesma altura, porém agora glorificado. Mesmo jeito, porém agora glorificado. Quando ela vê Jesus, está clareando o dia. Ela ainda meio com sono, assustado, aterrorizado com a situação. Quando ela olha, ela fala: ô jardineiro, o texto fala hortelão. Ô jardineiro, onde colocaram ele? Diga para mim, para que eu busque. Ela não estava atrás de milagre. Diga para quem está ao seu lado: ela não estava atrás de milagre. Diga: ela só queria ver Jesus. Diga: como ela só queria ver Jesus, Deus fez ela ter a maior experiência da vida de um ser humano. Diga: se você vier adorar a Deus com o intuito de adorar a Jesus, se prepare, porque Deus vai fazer você viver grandes experiências. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. O interessante é que ela vai e fala, né, Rabi. Nessa tradução diz que ela já fala Raboni direto, ó. Tá? A maioria das traduções ela fala Rabi, que significa mestre. Ela não vê que é Jesus. Como ele não atende, aí ela insiste. Ela fala Rabi, ele não atende, ela insiste Raboni, que significa meu mestre. Aí ele se volta para ela e fala Maria. Aí ela pensa que é o jardineiro, porque Jesus não falava assim com ela. Mas aí Jesus repete e fala assim: Maria, Maria. Sabe o que isso me faz entender? Que quando temos comunhão e intimidade com Jesus, nós conhecemos até o tom da sua voz. Intimidade faz toda a diferença.
Quando se tem intimidade com Jesus através da oração, da palavra, você não ouve qualquer tipo de voz. Você não ouve a voz da calúnia, da mentira. Você percebe de longe quando ali tem segundas intenções. Você percebe, mas quando Jesus fala com você, aí você desmorona. Glória a Deus, porque mesmo depois que ele foi para a sepultura, ela não esqueceu a forma, o tratamento que ele passava para ela. Maria, Maria, glórias a Deus. Jesus te trouxe aqui hoje para te lembrar que a sua caminhada cristã não tem sido em vão, e Deus tem coisa grande para a tua vida, e que Ele te chama para um pouquinho mais de intimidade com Ele, para que você nunca se esqueça do tom da sua voz. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu esqueci os papéis aí, pastora, por favor, passa para mim. Muito obrigado, viu? Aleluia, glória a Deus. Gente, nós temos tanta gente bonita e boa hoje aqui com a gente, conosco, né? Eu quero perguntar, onde que está Ingrid Lima? Ingrid Lima, dê um sinalzinho com a mão. Ingrid, é Ingrid? Não é Lima? É o quê? É que realmente a ignorância me fez errar. A Ingrid Tim, ela manifestou o desejo de entregar a vida a Jesus. Alguém a acompanha aqui, por favor. Alguém vai trazê-la aqui, tá? Não fique com vergonha, que isso aconteceu com todos nós, tá bom? Roberto Martins Neto, agora eu acho que eu acertei. És tu? Ele também quer entregar a vida a Jesus, se reconciliar. Sara Clementino, onde você está? Ô Sara, a Sara também quer entregar a vida a Jesus e fazer parte dessa igreja. Acompanhe a Sara até aqui, por favor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Onde está Ana Carolina Castellari? Esse nome é bem estranho. Está ali. A Ana Carolina, ela quer se reconciliar com o pai hoje. Que privilégio, né? Glória a Deus. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero pedir para que todos vocês, após o culto, por favor, o pastor Mauro e sua esposa vai dar uma palavrinha com vocês, tá bom? Por gentileza, é uma recepção rápida. Passar para vocês algumas informações sobre o culto, os cultos, tá bom? Para que vocês sejam assistidos e vocês vão receber o nosso comunicado também, tá bom? Feche os olhos, eu quero orar. Vem cá. Pastor Mauro, o senhor pode colocar? Eu estou bem gripado, eu não quero. Por favor, já está aqui, só para agilizar, por gentileza. Eu vou orar aqui, o pastor Mauro vai impor as mãos. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por essas 4 vidas que se decidiram a Ti, ó Deus. Pela vida da Ingrid, Senhor, pela vida do Roberto, pela vida da Sara, pela vida da Ana Carolina. Pai bendito, estão se reconciliando, entregando a vida a Ti. Em nome de Jesus, ó Pai bendito, guarda, abençoa, prospera, escreve o nome deles no Teu livro, meu Pai. Ó Senhor, recebe como filho, como filha. Ó Pai bendito, no nome poderoso de Jesus, Senhor, manifesta o Teu poder na vida deles. Guarda, meu Pai, Senhor, ó Pai da saúde física, emocional e espiritual, no nome de Jesus. No nome de Jesus.
bonés do Rampatinho estão aí para quem quiser, tá bom? O Leandro está lá na porta com os bonés. Aproveita que está parcelando, a joia dos adolescentes aqui da igreja. Gente, a nossa missionária, a anciã da igreja, a missionária Dulce, não está muito bem. Problemas de pressão, tem ido constantemente ao médico e nós precisamos fazer um momento intercessório por ela agora. Amém, gente? Você pode fechar os olhos. Senhor, te damos graças pelo dom da vida, Pai. Ó Pai, queremos nesse momento te agradecer por tua presença, por nos dar a oportunidade de te louvar, de te servir, de conhecer gente nova, Pai. Que bom. Pai bendito, a missionária Dulce não está bem, ó Deus, está enferma. Ó Pai bendito, a tua filha já é de idade, ó Deus, é a nossa anciã aqui da igreja. Precisamos, porque sabemos, ó Pai, que ela ora, intercede por nós. Ela ora por mim todos os dias, Senhor, pela minha casa, pelos membros desta igreja, ó Deus. E eu quero lhe pedir, ó Pai, concede a ela graça, restauração, saúde, Pai. Visita ela agora, pelo teu poder. Humildemente nós te pedimos, Pai, abençoa, dá vitória, quebra todo laço, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Oh glória, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Juntos digamos: Deus abençoe.